Capítulo 79. Sobre os 3 canais Yin e os 3 canais Yang. No dia do princípio da primavera, o imperador amarelo se sentou à vontade junto à janela e observou o cenário das 8 direções, de onde provém os 8 ventos. Ele perguntou a Leigon: de acordo com a análise da teoria dos canais Yin e Yang, e segundo a lei das 5 vísceras que dominam as estações, qual das vísceras tu achas que seja a mais importante? Leigon respondeu: a estação da primavera pertence a Já e Yi, no 10º ciclo. Vem da madeira e tem cor verde, e é o fígado, que está dentro das 5 vísceras. O fígado está sadio durante o período de 72 dias da primavera, e é neste período que ele engendra seu declínio. Por isso, eu acho o fígado mais importante dentro das 5 vísceras. Disse o imperador amarelo: tu deves recapitular as matérias que aprendestes no capítulo da analogia e análise do Yin e do Yang de maneira tranquila, no clássico do superior e do inferior. Aquele que pensa ser o mais importante é, na verdade, a menos importante delas. Leigon jejuou por 7 dias consecutivos e sentou-se ao lado do imperador amarelo numa manhã bem cedo. O imperador amarelo disse a ele: quanto aos canais Yin e Yang no homem, o terceiro Yang, o canal Taiyang do pé, percorre o sentido longitudinal, corre nas costas e atinge o topo da cabeça no sentido vertical e controla a energia Yang do corpo humano. O segundo Yang, o canal Yang Min, corre no sentido longitudinal, o qual se espalha pela face e acima na cabeça, cobrindo o peito e o abdômen no sentido horizontal. O primeiro Yang, o canal Shaoyang, é o canal da travessia. Começa no canto externo do olho, passa pela fossa supraclavicular e pela lateral do corpo, situando-se entre os canais Taiyang e Yang Min. Pode-se determinar o começo e o fim da energia visceral inspecionando a chegada e a partida da circulação dos vários canais Yang. O terceiro Yin, canal Taiying, que controla o pulmão, o cabelo e a pele, constitui a superfície dos canais Yin. O segundo Yin, o canal Shaoyin, que se aprofunda cada vez mais, controla no interior os rins e os ossos. O primeiro Yin, o canal Jueyin, é o último estágio do Yin, que antecede o princípio do Yang, com a demarcação da lua negra no último dia do mês lunar e a lua nova no primeiro dia do mês lunar. O crescimento e o declínio de um ao outro está de acordo com a condição da circulação dos canais e das operações do Yin e do Yang do corpo. Disse Leigon: não creio que tenha entendido o que quereis dizer. Disse o imperador amarelo: o assim chamado terceiro Yang indica o canal Taiyang do corpo. Seu pulso aparece em Guangpo, localizado ao longo da artéria radial próxima ao pulso da mão. O canal Taiying da mão. A condição do pulso deve ser plena e agigantada. Se for tensa, flutuante e não se aprofundar no Taiying da mão, é o pulso patológico. Nesse momento, deve-se observar a condição saudável ou de debilidade da energia e do sangue do paciente e saber a doença de cor, inferido pela teoria do Yin e do Yang. O assim chamado segundo Yang indica o canal Yang Min, que surge no pulso com cor do canal Taiying da mão, o pulmão. A condição do pulso deve ser flutuante, agigantada e breve. Se estiver tensa, profunda e urgente, sem agitação no concor do Taiying da mão, mostra que a energia primordial do paciente está declinando. Se essa condição de pulso surgir quando o paciente tem febre, a energia primordial do paciente será consumida pelo calor e causará a morte do mesmo. O pulso do primeiro Yang, o canal Shaoyang, surge no concor do Taiying da mão e se conecta acima com o pulso Renyin,
localizado nas artérias laterais cervicais da cartilagem tireoide. Deve ser ligeiramente tenso e harmonioso. Se for tenso, mas suspenso e contínuo, é o pulso patológico da energia Shaoyang da madeira. Se a energia da madeira estiver extremamente ascendente e a condição do pulso extremamente tensa, sem qualquer sintoma de relaxamento, é chamado pulso Yin sem Yang, que mostra a doença fatal ao paciente. O pulso do terceiro Yin, o baço, surge no concor do canal Tayin da mão, do pulmão, e domina os 6 canais. Conecta acima com o pulso do coração e sua condição de pulsação é de agitado profundo sem flutuar. O segundo Yin é o canal Shaoyin, que se conecta com o pulmão. Sua energia se dirige à vesícula biliar e se conecta com o estômago e o baço, do lado de fora. Quando a energia do primeiro Yin surge unicamente no concor do canal Tayin, mostra que a energia do canal foi esgotada, fazendo com que se torne flutuante e deixe de se agitar. E sua condição de pulso é um anzol e escorregadia. As 6 condições de pulso, acima expostas, podem parecer mudar do Yin para o Yang de maneira abrupta, mas estão todas relacionadas e todas parecem em concor. Elas se conectam com as 5 vísceras do lado de dentro e estão de acordo com as mudanças do Yin e do Yang. A chegada da energia dos 6 canais em concor, às vezes é adiantada e às vezes retarda. A energia que chega cedo é a energia hospedeira e a que aparece tarde é a energia convidada. Disse Lei Won: agora entendo o que quereis dizer. O conhecimento dos canais que disseste antes e o princípio de repouso eu li nos livros, são semelhantes à forma que antes disseste, de tratar de uma maneira mais maleável, mas não entendo o significado do Yin, do Yang e do masculino e feminino. Disse o imperador amarelo. O terceiro Yang é equivalente ao honorável pai. O segundo Yang é equivalente à guarda externa. E o primeiro Yang é equivalente à estaca da moenda. O terceiro Yin é equivalente à mãe, que é boa na alimentação. O segundo Yin é equivalente à mulher que vigia no interior. E o primeiro Yin é equivalente ao mensageiro que comunica o Yin ao Yang. O segundo Yang é o canal Yang-Min do estômago, terra. O primeiro Yin é o canal Jue-Yin do fígado, madeira. Quando o fígado ataca o estômago de maneira perversa, causa a doença do Yang-Min. Como o segundo Yang de Yang-Min não pode dominar o primeiro Yin da madeira, o pulso Yang-Min é leve e perturbador, e o estômago falhará em nutrir os 9 orifícios que ficarão obstruídos. Quando a energia do terceiro Yang, bexiga, Taiyang do pé, e o primeiro Yin de Jue-Yin do fígado causarem a doença alternadamente, o fígado não vai poder suplantar a bexiga. Isso porque o fígado, madeira, produz o fogo e a bexiga, a água fria, que é exatamente o que domina o fogo. Por isso, o canal Tayin é o dominante. A incapacidade da energia Jue-Yin do fígado em controlar a energia Taiyang da água fria faz com que essa energia fria se torne em parte superabundante, o que vai confundir as 5 vísceras no interior e causar inquietação e terror no exterior do corpo. Quando o segundo Yin da energia Shaoyin do coração e o segundo Yang da energia Yang-Min do estômago causarem a doença, o coração flameja para lesar o pulmão e a doença se aloja no pulmão. O fogo superabundante subjuga em contrapartida os rins, causando a condição de afundamento do pulso Shaoyin. Acima a energia perversa do coração e abaixo a energia perversa do estômago. Dominam o pulmão pelo lado de fora e ferem o baço pelo lado de dentro. Como o baço controla as 4 extremidades, a falha do baço em espalhar a energia causa dano às 4 extremidades. Quando o segundo Yin do fogo do coração, de Shaoyang, e o segundo Yang do estômago, terra de Yang-Min, causarem a doença, o rim será atacado,
causando a deficiência no rim água. Quando a secura for excessiva, causará uma doença mental ao paciente, com blasfêmias audaciosas às pessoas e manias. Quando o segundo yin do rim Shaoyin do pé e o primeiro yang do triplo aquecedor de Shaoyang da mão causarem a doença, os rins irão adoecer. O yin do rim ascende para atingir o pericárdio e desce para controlar o baixo abdômen e bexiga, que está embaixo causando cólica no canal do coração, e as 4 extremidades do paciente terão a sensação de serem fustigadas. Quando o primeiro yin do Jiuyin do fígado e o primeiro yang do Shaoyang da vesícula biliar estiverem extremamente enfraquecidos e esgotados, aqui e ali, isso se deve à ascensão da energia de Jiuyin para atacar o coração. Como o vento, madeira, é móvel, ele sobe e desce sem uma direção definida. O paciente terá os sintomas de relutância em comer e beber, incontinência de fezes e urina e garganta seca. A doença estará no baço. Quando o segundo yang do yang min do estômago e o terceiro yin do pulmão de Tayin da mão e o yin supremo do baço causarem a doença, incluindo a enfermidade do próprio yin supremo do baço, a energia yin não estará apta a exceder a yang, e a energia yang não será capaz de controlar o yin. Se tanto a energia yin quanto a energia yang estiverem esgotadas, o yang flutuante de fora irá causar massas abdominais, devido à estase de sangue no interior. E o yin aprofundado irá causar dor e erosão no interior. Se tanto a energia yin quanto a energia yang estiverem superabundantes, irão se voltar para dentro, causando no homem enfermidades no pênis e na mulher doenças na vagina. Ao diagnosticar, deve-se inspecionar cuidadosamente o pulso, unindo-se ao princípio óbvio do céu acima, coordenando-se com o princípio profundo da terra abaixo. Dessa forma, pode-se antecipar a data da sobrevida ou a morte do paciente, mas deve-se contá-la a partir do princípio do ano. Disse Lei Gong, algumas doenças podem causar a morte do paciente num tempo muito curto? Por que isso? O imperador amarelo não respondeu. Quando Lei Gong perguntou novamente, o imperador amarelo disse: estava determinado nos antigos livros médicos. Lei Gong perguntou: quais os assuntos concernentes à doença que causa morte em curto espaço de tempo nos livros antigos médicos? Disse o imperador amarelo: a energia yin é próspera nos 3 meses da estação do inverno. Se a doença contraída tiver propriedades yang, mostra que a energia yin do paciente está bastante insuficiente. A doença irá piorar no primeiro mês da primavera, quando a energia se tornar próspera. Se o sintoma da morte for visto na condição do pulso, o paciente irá morrer perto do final da primavera e antes do começo do verão, quando a energia yang estiver mais próspera e quando a energia yin estiver fenecendo. Para a doença dos 3 meses de inverno, se o sintoma de morte for visto na condição do pulso, o paciente irá morrer na primavera. No inverno, quando as gramas e as folhas do chorão estão mortas, se tanto os pulsos yin quanto os pulsos yang estiverem esgotados, o paciente irá morrer no primeiro mês lunar. A doença dos 3 meses de primavera é chamada doença que mata pelo yang. Se tanto o yin quanto o yang estiverem esgotados, o paciente morrerá no momento em que as gramas estiverem secas. A energia yang está próspera nos 3 meses de verão. Se nesse período for contraída a doença do yin extremo, o baço, isso mostra que a energia yin do paciente está extremamente fraca e ele irá morrer dentro de 10 dias. Se o pulso yin surgir na posição yang e o pulso yang surgir na posição yin, isso mostra que a energia do baço não está ainda completamente esgotada. E então o paciente morrerá quando as águas estiverem começando a congelar, no princípio do inverno. Para a doença dos 3 meses do outono, se houver melhora nos 3 canais yin,
o paciente poderá se recuperar, mesmo que não tenha sido tratado. Se as energias yin e yang causarem doença de maneira alternada, deverá haver a condição de abundância parcial ou de declínio parcial no yin e no yang. Se a energia yang estiver superabundante, o paciente não será capaz de se sentar após ter ficado de pé. E a energia yin estiver superabundante, o paciente não será capaz de ficar de pé após ter sentado. Se todos os três yang chegarem sem o yin, isso mostra que a energia yang está hiperativa e que a energia yin está exausta. A exaustão da energia yin é uma doença fatal e o paciente morrerá quando as águas congelarem e ficarem duras como pedra. Quando todos os três yin chegarem sem o yang, isso também é uma doença fatal e o paciente irá morrer na estação chuvosa do verão.